Olá, boa tarde, bom início de semana, esse é Cabo Verde Magazine. No tá começa com o nosso habitual resumo de notícia. Deputado e advogado Amadeu Oliveira começa hoje a ser ouvido para o Tribunal de Relação de Barlavento, na Mindelo, numa audiência contraditória preliminar com vista evita-se julgamento. Amadeu Oliveira chega ao tribunal sob escolta policial e quando ele chega, ele presta nenhuma declaração a jornalistas. A audiência contraditória preliminar se está a decorrer a porta fechada. PN foi chamado para diligência de briga e desordem na via pública entre grupos de jovens esse fim de semana no bairro de Belcheste, cidade de São Filipe. Viatura de polícia, quando chega no local, foi recebido com pedradas e ele respondeu com tiros conforme imagens de vídeo amador que se circulam nas redes sociais. Conforme informação de PM, perante fraca iluminação de zona que é perigoso e presença de menores, viatura teve que recuar. Empresários se espera que o governo anuncie para breve medidas para retoma econômica, principalmente medidas fiscais que caia agrário de contribuinte, como por exemplo subida na 200 conto de pagamento para importação de viatura não elétrico, medidas que levam a partidos políticos a pronunciar. Em setembro desse ano, o Sistema de Nações Unidas na Cabo Verde assina um novo quadro de cooperação que trabalha de 2023 a 2027. Esse para amanhã, tudo agências de ONU reúnem na cidade de Praia com autoridades nacionais precisamente para lançar processo que define esse novo quadro de cooperação para os próximos 5 anos. Câmara de Comércio de Sotavento entende que o governo esteve bem quando deixa cair layoff e moratória, o que acrescenta mais pressão no setor empresarial. Reação é do presidente da Câmara de Comércio em relação ao aumento de IVA de 10% para 15% sobre o setor de restauração. IVA aumenta de 10% a 15% no setor de restauração. As medidas lícitas deixam operadores desse setor, que é donos de bares, restaurantes, pensão e hotel, de cabelo em pé. E Câmara de Comércio também nessa mesma linha. Marcos Rodrigues acredita que as medidas ali apoiam empresários no autêntico colete de força. Ele teme que são medidas anunciadas e que sufocam empresários nacionais podem bem promover informalidade na Cabo Verde. Estávamos de acordo e estamos de acordo que a moratória e o layoff se possa extinguir, já se extinguiu. Agora, a questão do aumento dos impostos devíamos deixar para pelo menos numa transição, pelo menos para 2023, e não incidir sobre em 2022, porque se nós já temos um problema de sair 2 instrumentos de apoio empresarial, não devemos, enfim, acrescentar mais pressão ao setor empresarial. E o que nós pedimos ao Governo é que incida realmente a sua ação sobre o mercado informal. Dá um pouco de trabalho, mas é para onde deve ir buscar os impostos. E não ir atacar realmente o mercado formal, que contribui fortemente para a arrecadação de impostos. Argumentos do presidente da Câmara de Comércio de Sotavento para justificar que o governo esteve bem nas medidas que têm fundamentos que, se entender, é óbvio. O setor da restauração é um setor altamente frágil. Nós tivemos queda do turismo e a maior parte do setor da restauração está a contar e esteve a contar com o turismo. Esteve durante todo esse tempo com problemas graves, algumas instalações fechadas e tiveram custos enormes, porque quando tem as instalações fechadas, e tem que reportar esses custos para o ano 2020, 2023 e 2024 por aí fora. O setor não pode aumentar os seus produtos, quando compra mais caro tem que vender mais caro, e o governo poderá dizer sim, houve aumento de produtos na origem, ou seja, o mercado internacional está tudo a aumentar os produtos. Então, nós, internamente, deveremos ter medidas para mitigar, efetivamente, esses aumentos, porque estamos num mercado frágil. Mais do que nunca, a União revela um trunfo entre instituições que defendem consumidores e empresários no mediação com o governo. Representado pelo homólogo Maurício, certamente que estamos no mesmo alinhamento e nos mesmos princípios da defesa intransigente dos interesses empresariais. Mas quando falo dos interesses empresariais, quero dizer que do desenvolvimento de Cabo Verde, porque o desenvolvimento desta nação só se faz com os empresários. Vamos ter que, de uma vez por todas, começar a perceber que sem os empresários não há desenvolvimento.
Marcos Rodrigues defende que existem certas medidas fiscais que acabam por ser um convite à informalidade, para modo de horas que têm condições para exercer na formalidade, pessoas de jogar ao longo do caminho de sobrevivência, de transitar para o setor informal para fugir de fisco. Por isso ele espera do governo políticas fortes para evitar a formalidade e eventual descalabro fiscal e sufoco de classe. Aumento de imposto de consumo especial para carro de alfândega que sube mais 200 conto afeta brutalmente importadores de automóveis. Que é a reação da Câmara de Comércio de Sotavento, que se está procura para com o governo para buscar uma solução para que prejudica importadores, já que já foi afetado pelo impacto de recessão econômica. O governo acrescenta imposto de consumo especial que tapou mais 200 conto, sem conta com IVA, sobre desalfandegamento da viatura de 0 a 4 anos. A Câmara de Comércio de Sotavento tem entender que esse aumento afeta brutalmente importadores de automóvel. Marco Rodrigues de papel de tensão por parte de alguns operadores que até o instituto que ele está dirigindo para esclarecimento. O motivo é que, para menos ao que tudo indica, anúncio foi feito sem uma prévia socialização, que acaba para deitar por terra alguma planificação que alguns empresários de setor já tinham feito para driblar a crise, que esse foi alvo no último ano. Esta questão é uma questão que nos preocupa e que os empresários todos, sem exceção, estão a ter alguma tensão neste momento no mercado e procuram a Câmara do Comércio para analisarmos em conjunto esta questão. Algumas dessas medidas foram tomadas sem a sociabilização, o que os empresários têm problemas enormes porque fazem os seus orçamentos anuais e quando não há uma previsibilidade do orçamento, quando não há uma previsibilidade fiscal, afeta brutalmente o orçamento e obriga a certas medidas que as empresas terão que tomar. Espero e desejo, e tenho falado com os empresários, que essas medidas não afetem realmente a questão do emprego. Decisão do governo ao tomar essa medida ali teve como argumentos promoção de importação de carros elétricos e que também tomou série de medidas para estimular essa utilização. Mas está questionado quanto postos de carregamento está exigir em todo Cabo Verde e qualquer custo de energia de país e de sua estabilidade. Eu creio que a questão dos carros elétricos em Cabo Verde é uma questão interessante, mas não a curto prazo. É uma questão de, se verificar que mais de 98% da produção da nossa energia é fóssil, o que quer dizer que nós ainda não mudamos na fonte os problemas e não mudando na fonte os problemas não faz sentido ter carros elétricos aí a gastar energia produzida por fontes fósseis. Além de mais a energia em Cabo Verde é bastante caro e não há energia permanente. Aqui há algumas incongruências realmente. Que o mercado cabo-verdiano, se nós verificarmos o eixo de aquisição das viaturas em Cabo Verde, mais de 80% está abaixo de 3 mil contos. Quando nós, nos carros elétricos, as viaturas são um preço superior a 3 mil contos. O que quer dizer que o nosso mercado não comporta ainda o mercado elétrico. Medidas gradual e não radical é a proposta de Câmara de Comércio de Sotavento para o Executivo. Aliás, a instituição criou uma nova dinâmica, uma nova estratégia de comunicação entre Executivo e classe empresarial. Até para a MODI, nenhuma economia está bem longe de ser um classe empresário forte e dinâmico. Vida moderna está trazendo cheio dificuldade e cheio de esta resulta no estresse, que foi considerado para a OMS como pandemia de século. Por isso, não deve saber reconhecer sinal e sintoma de estresse para não poder saber lidar melhor com ele. Entrevista sobre estresse é onde que a estresse é um problema que tem afetado pessoas independentemente de classe social, sexo ou idade. Para não saber mais, não acompanha essa reportagem. Nosso corpo está a reagir de diferente forma à situação de dia a dia. E uma vida moderna está trazendo cheio de dificuldades, modo a prazo, frustração, exigência e para cheio alguém resposta mais frequente que o corpo está dando é estresse. Estresse é uma resposta fisiológica e comportamental normal de uma coisa que já aconteceu, que se está acontecer e que está fazendo sentir ameaçado e que de alguma forma está perturbando o equilíbrio. Alguns sintomas de estresse mais frequentes têm envolver tique nervoso, tontura frequente, insônia, formigamento, hipertensão arterial,
úlcera, pesadelo, hipersensibilidade, cansaço excessivo e impossibilidade de trabalhar e também um pouco instabilidade e irritabilidade. Do dever reconhecer que sinais e sintomas mais frequentes, assim para tomar medida para minimizar efeitos de estresse. 2020 foi ano que o estresse atingisse nível máximo. Expansão de Covid-19 fazer que tudo alguém experimenta uma nova forma de viver, que causa assim ano mais estressante dos últimos 15 anos. Levantamento foi feito com 160 mil adultos de 116 países. Estresse, preocupação, tristeza, raiva teve recorde de 2020. E o resultado ali foi divulgado no relatório global de emoção feito para Gallup, uma empresa americana especializada na pesquisa de opinião que rastreia anualmente experiências na mais de 100 países. Essa pesquisa ali pergunta a 160 mil adultos de 115 países se teve no mínimo 5 experiências negativas específicas mais do que ano anterior e 4 de cada 10 adultos afirmam ter experimentado preocupação ou estresse, 40%, e pouco menos de 3 na cada 10 experimenta dor física, 20%, e cerca de 1 na cada 4 experimenta tristeza, que é 27%, e raiva, 24%. E esses números altos ali demonstrando o quanto preocupante o estresse tem estado a nível mundial. E se a bobo tem estado para ser afetado por estresse, especialistas recomendam que fazer uma dieta ajustada para modo de comida poder influenciar nosso humor, fazer exercício físico regular, de reduzir o nível de hormônios de estresse no nosso corpo, modo adrenalina e cortisol, e também estimula a produção de endorfina, que é hormônio de felicidade. Às vezes também ter um tempo fora de mídias sociais e longe de aparelhos eletrônicos é uma boa recomendação para quem é que quer controlar seu nível de estresse. Mas a melhor recomendação de tudo é sempre de ouvir um especialista que lida com cada caso de forma adequada. Nota promete ainda nesse jornal trazer uma entrevista sobre esse assunto feito com psicóloga. Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago socializa projeto de conservação e requalificação de edifício colonial português que foi construído em 1897 com população de telhal para recolher subsídio. Segundo o vereador, a intenção é no futuro bem fazer um centro de revolta de engenhos para promover turismo histórico, cultural e de natureza. A jornalista Ângela Monteiro está trazendo mais informação. Câmara Municipal de Santa Catarina, na interior de Ilha de Santiago, torna público, junto de população de Telhal, na Ribeira de Engenhos, projeto para futuro Centro de Interpretação Turístico, Ambiental e Cultural, elaborado para a empresa Sistema Engenharia SA, focado na promoção de turismo ecológico sustentável, valorização de património histórico e cultural e de comunidade e fomento na geral de toda atividade turística. Valorizando tudo que foi a história que acontece, portanto, cria centro interpretativo para bem conta, para bem demonstra de certa forma aquilo que foi no passado, desde revoltas de camponeses de Engenho, mas também congrega outras revoltas de Santa Catarina, como é a revolta de Chara Falcão, revolta de Boromoner. E congrega Santa Catarina num grande atrativo turístico, envolvendo todas as potencialidades turísticas que tem na Santa Catarina, a cultura, a toda essa dimensão. Portanto, a Boa Entrada, a Ribeiro Manuel, a Chada Falcão, a Ribeira da Barca, Águas Belas, a Chada Leite, Rincão, Baía do Inferno, Fonte Lima, tudo aquele potencialidade turístico é criar uma rede em que se é epicentro está ali na Ribeira de Engenho, no centro interpretativo. Aliado a isso ainda, Parque Natural de Serra de Pico de Antônio, que tanto boa parte ali na Santa Catarina. Nesse projeto, a Câmara Municipal de Santa Catarina, em parceria com o Instituto do Património Cultural, IPC, também desenvolve um conjunto de ação, cima melhora saneamento, faz recuperação de casas existentes, zonas verdes, curral para animal, placa desportiva, restaurantes, espaços de lazer, estacionamentos e dentre outros. Já não tem vários parceiros
nomeadamente o Fundo do Turismo, está interessado, engajado, entusiasmado nesse projeto. Tem vários parceiros também que estão em linha, mas logo a seguir avança com o projeto mesmo. O projeto tem aquele componente de preservação da parte histórica, cultural do Sobrado. Depois tem aquela parte de alojamentos, porque não crê aquela valência do novo turismo, que é o turismo residencial que o governo só trabalha nesse momento. Um turismo já diferente do turismo que tem sido até agora. Mas também é aquela parte de promoção do emprego e rendimento para a comunidade. Sobre tudo isso. Nesse encontro de socialização popular, está Flamengo criou já de pé esse projeto na Engenho para trazer desenvolvimento e bem-estar que tanto essa tá espera. Depois que não foi aquele engenho lá, sempre nos esperava uma remodelação, uma reviravolta de coisas. Então, a Câmara já vem com aquele bonito projeto ali, a nós estamos muito contentes com aquilo que nos esperava. Porque nós temos nossa cultura, nós músicos, nós temos nosso desporto, de forma que, de pouco tempo, a pessoa começa a ter para engenho. Tive que ir para Haiti quando eu moro. Então que vou construir a história? Sim, a minha trapiche, a minha é linda, em forma com um monte de coisa. Eu gosto muito de fruta que tem lá, laranja, limão, manga, papaya, tudo essas coisas lá. Tinha tchau produção. Como está a tirar esse projeto ali? O projeto ali está contente quando eles vêm que se chamam. Para mim que participa aqui, fica em conta de terreno. Pelo menos fazer aquele que tinha lá. Pronto, engenho já. Não temos engenho, gosta que é engenho. É revolta onde que nós guiantes sentem injustiçado para morgados e eles querem fazer a sua própria justiça, reivindica seus direitos. Nós antepassados que deixou para aquele lugar ali, hoje é triste pensar numa situação que está completamente abandonada. Nós não esperamos que inicie o mais rápido possível, para além de trabalho, está traz aquele impacto social, onde que nossa zona passa a ser com cheiro para toda parte de Cabo Verde e mundo. Nesse momento, também a Câmara está trabalhando no processo de financiamento para poder arrancar obras daquele centro interpretativo da Revolta dos Engenhos, que também nasce a partir daquela casa colonial portuguesa construído em 1897, onde o morgado trabalhava a terra, local também onde está fazendo pagamento de rendas considerado muito elevado para rendeiros, e ali então bem acontece aquela Revolta dos Engenhos. Agora sim, também para aquele peça que também na sequência de reportagem sobre estresse, para não entender um pouco mais sobre esse problema que preocupa a OMS, não acompanha a reportagem de André Brito, que esteve em conversa com a psicóloga Christy Wannon. Com a chegada da pandemia de Covid-19, onde que as consequências é bastante aumento de casos de estresse nas crianças e adolescentes, a psicóloga Christy Wannon está dando algumas dicas que com autoanálise não está conseguindo identificar se não está estressado ou não. Não tem que ficar a fazer sempre uma autoanálise na nossa pessoa, não saber qual que é o nosso equilíbrio, maneira que a minha pessoa no dia a dia quando não estou de direito. Toda vez que sair daquele quadro para um quadro mais nervoso, de falar mais alto, de estar mais alerta a um estímulo das outras pessoas, por exemplo, é porque realmente não está num quadro de stress, né? Se nós constantemente falar alto, falar maior de uma pessoa, de sentir peito, de doer, de sentir uma respiração ofegante, né? Uma respiração difícil, lá não começado é que afinal não está num estado de stress. Que a Covid não bem olhar inúmeras crianças e adolescentes a entrar nesse quadro de stress, né? Porque realmente nós, ser humano, não tem alguma dificuldade na lidar com incertezas, e Covid vem trazer exatamente um máximo de incerteza a todo o nível. Para incrível que te pareça, também tem um lado bom de estresse, e é aquele que está considerado de estresse positivo.
não tem um stress que é considerado positivo. Pessoas podem questionar stress positivo, o que é isso? Mas stress positivo no sentido de é bom, ele é uma capacidade que está fazendo nos motivar a cumprir nossas tarefas, ter foco nas nossas tarefas, e também ele é positivo porque em situações de ameaça ou de perigo ele está fazendo nos recuar. Ele está fazendo nos lutar ou fugir. Então tem essa questão ali de stress positivo. Agora, se não quer chegar no nível dito mais patológico, mais de doença mesmo, não tem algumas dicas e algumas orientações, né? Mas será que é possível viver sem estresse numa sociedade de correria onde que milhares de coisas acontecem ao mesmo tempo se mantêm hoje no mundo? Ele é um desafio bem grande, mas ele é impossível. Ele é possível quando não está focado na organização da nossa vida. Porque o que é que acontece? Com essa rapidez, esse imediatismo que nós temos agora na vida, nós acabamos a perder foco na organização de nosso tempo e de nossa vida. Então, lá que coisas acabam a atropelar nós, né? Não tem que fazer aquilo, não tem que comprar, não tem menino para pescar. Mas não tem que aprender a organizar. Acordar, vou dizer assim, ok, amanhã, qual que é o dia? O que eu tenho que fazer? Uma lista de tarefas, te ajudar eu a combater estresse, lista de tarefas do que eu tenho que fazer, meter aquele exercício físico pelo menos 3 vezes para semana, meter uma meditação pelo menos 3 vezes para semana, praticar a inteligência emocional, que é uma outra questão. Ou seja, mim que tem que responder a todo estímulo. Qualquer pessoa que fala a mim que tem que responder, que tem que ser uma pessoa, como poder dizer, que te responder a tudo o que está à volta. Não tem que ter a capacidade de regulação. Tipo, vou falar a mim mariote, mas não tem que ter essa capacidade de dizer assim, ok, mesmo que tem que falar a ele mariote para que a espola está um stress, assim, um briga, um conflito, não te dá costa, não está bem. E que ela quer te tornar uma pessoa mais fraca, muito pelo contrário, é uma pessoa inteligente. Uma coisa é certo, com essa pandemia, problemas de saúde mental têm estado atualmente a cada dia. Devido a problemas técnicos, infelizmente, hoje nunca está conseguindo entrar em direto de sala de conferência do Palácio do Governo para atualização de dados de Covid no país, habitual conferência de imprensa, mas não pode bem acompanhar mais informações sobre a situação pandêmica no país, mas logo na Jornal da Noite. Para essa primeira parte é tudo, não está sair para um curto intervalo, não está volta já já. Olá, mais um beijo, já está de volta para a segunda parte de Caver Magazine. Liceu de Chombong, no município de Tarrafal, tinha uma comunicação social para entender melhor uma acusação que foi feita há dias para uma encarregada de educação que na altura chega de flama se filha de serba injustiçada a ponto de perder ano letivo. Diretora de agrupamento 2 no Liceu de Chombong esclarece essa situação. Sobre o caso de Gilsara da Costa, aluna de 8º ano no Liceu de Chombong, no município de Tarrafal, onde que sua mãe chega de acusa a escola por alguns descuidos, diretora de agrupamento 2 desse estabelecimento está falando o seguinte. Quando a aluna vem para a escola, que a mãe está ali, começa na outra classe, te lembra de aluna primeiro dia de aula, no corredor está chora, pergunta-lhe o que você. E fala, ele que tem nome nenhum turma. Então, junto com os outros colaboradores, nós teve que jogar aquela aluna na toda a sala, no cabo para cachar. A aluna aproveita que os primeiros tempos de aula, que é de setembro a outubro, que é aquele mês que está a fazer filtração de alunos, para colocar aquela lista definitiva de alunos, e vai assistir a aula no 8º ano. Quando não dá conta, mas ele está no 8º ano, no comunicar a nossa direção, professores, a colegas próprios comunicar, me devia regressar para o 7º ano, que era ser turma 7º D. Ele que bem cria tudo aquela confusão. Orientações do Ministério da Educação a nível do processo de avaliação é bem claro. Um aluno só transita de uma classe para aquele outro, neste caso 7º para 8º, quando tem nota mínimo de 10 na pelo menos 7 disciplinas, incluindo matemática e língua portuguesa. Na caso de Gissara, ele tem 4 negativas, incluindo matemática, língua portuguesa, físico-química e geografia. Edna da Costa, mãe encarregada de educação de aluna Gilsara, tinha alegado, mas o que mais deixou-lhe indignado é a forma como esse caso foi conduzido. O que ela considera discriminação, mas também é contábil para a comunicação social, mas se filha sofre algum tipo de agressão verbal, mas a diretora Janete Barbosa nega ter acontecido esse ato. A mãe teve acesso à nota de seu filho há muito tempo, desde o mês de julho.
Filho que sofre não agressão com filho, se assiste a aula, se tudo é dentro da sala. Quando é bem com você mãe, que vem me perguntar, falei assim, porque sabia agora provava, vou não ter de canto no exame. Foi questões que me pôs, tendo em conta que na mês de julho nunca estava ali. Então, me estava dentro do processo. E depois que mãe bem falando, que já não vem hoje aquela situação daquela aluna, que não vem contactar, que não vem hoje, não vai ter inteira de situação. Mas é que uma coisa não está sabendo quando nunca estava ali na mês de julho. E aquela equipa que estava ali trabalha em consonância com a lei. Eles vai de acordo com a lei, põe pauta, torna pauta público, informa a aluna e tudo. E a aluna, desde aquele dia que fazia exame de geografia, já sabia o que passava. Então, que tinha como que tinha informação sobre a reprovação de aluno. Janete Barbosa ta flama hoje pai encarregado de educação ta flama que sabe situação acadêmica de seu filho, é uma situação que ta deixa triste e até aproveita para apelar outros pais encarregados de educação acompanhem seus filhos na tudo fase escolar. E nós deixando triste, não tem um encarregado de educação que está falando que sabe se a aluna transita ou não. E teve 1 ano e tal de aula, não te pergunta aquele mãe onde que está. Ele que participa não encontro de pais de educação. Ele que sabe não prova de se a aluna resultar que vai. E que tigna não professor de que a escola ali. Então ali já não te aproveita esse espaço ali para fazer um apelo para pais de educação para bem a escola. Sem professor de chamanhos. Nós bem. A escola está aberta, nós está ali, nós podemos bem assistir a aula conosco, nunca tem nenhum problema a receber pais ali. E para ficar mais atento à vida de seus filhos, para ter momentos de qualidade diariamente. Põe lá a se o filho vem à escola, se bem, se algum professor ou colega falta, se falta alguém, então não terá um momento de qualidade todo dia, pelo menos 5 minutos, para não jogar seus bolas, para não perguntar-se aqui bem. Diretora te reforça, mas o que acontece foi a aluna que aqui já aceita-se condições de retiro, mas esta garante uma situação já foi resolvida e que Gelsara da Costa já volta a integrar na classe de 7º ano e está a assistir aulas com normalidade. Cabo Verde julga amanhã com o Senegal jogo de apuramento para quartos de final do Campeonato Africano das Nações. Entretanto, já aparece mais um problema, mais uma contrariedade para a nossa seleção. 8 membros do staff nacional sofrem uma intoxicação alimentar, onde que 5 vítimas são jogadores. Nota da Federação Cabo-Verdiana de Futebol que informa quem é que aqueles jogadores que sofrem com intoxicação alimentar. Eu desejo melhoras para os jogadores e boa sorte para a equipa amanhã. Igual se não fica com a rubrica Lembra Tempo, com o grupo Mendes Brother, tema Helena. Continuação de ótimo dia, até amanhã.